Olá! Dia 21 de setembro comemoramos o Dia Nacional da Luta da Pessoa com Deficiência. Quando a gente fala em pessoa com deficiência, é muito comum a gente começar a ouvir, pessoas que se engajam na causa e defendem essa causa e se preocuparem muito, né, e a sociedade como um todo se preocupar muito na questão da aprendizagem da pessoa. E sim, isso é extremamente importante, né? O quanto essa pessoa consegue aprender e o quanto esse processo de alfabetização, a gente sabe que é um processo importante para que essa pessoa tenha autonomia, né? Mas hoje, especificamente, eu vim falar de outros pontos que também são importantes. O que, além desse processo de aprender, é importante para a pessoa com deficiência. E aí, a gente pode fazer um recorte lá. A maioria das pessoas com deficiência, muitas vezes, elas têm como comorbidade a deficiência intelectual. E ainda que não tenha deficiência intelectual, ela pode apresentar o que eu vou falar, né, agora, nas questões das dificuldades em habilidades sociais e o domínio prático de vida. O que é isso? Bom, por que eu falei da deficiência intelectual? Quando a gente fala em deficiência intelectual, a gente já logo pensa intelectual, então há uma deficiência na questão da aprendizagem, do intelecto, da inteligência, e sim, mas a gente esquece às vezes, né, muitas vezes, que para a gente chegar a esse diagnóstico, a gente tem que considerar os outros dois domínios. Não é só o intelecto que vai fechar um diagnóstico, o médico fechar um diagnóstico de deficiência intelectual, mas o domínio social e o domínio prático. E aí a gente percebe que a pessoa com deficiência, ela também apresenta dificuldade nesse campo. Então eu queria colocar isso para vocês. O que seria esse domínio social? Seriam as habilidades sociais. Habilidades sociais são as noções que a gente tem, né? São os comportamentos, todo comportamento que gira em torno dessas noções. Noções de civilidade. Civilidade é aquela ideia que eu tenho, né, de chegar num ambiente, como me comportar, o que eu tenho de repertório aí, de noção de comportamentos que eu vou ter para me comportar naquele ambiente, o que é esperado, o que não é esperado. E aí pode ser esperado uma coisa dentro de uma igreja e dentro de um parque ou dentro de uma praça é um outro repertório de comportamento, né? Porque é um ambiente fechado, tô lá no culto, tô na missa, tô dentro da igreja lá que for, de religião que for, e eu preciso ter um determinado comportamento. Mas quando eu vou para uma praça, um ambiente aberto, tudo bem ter outros comportamentos. Então isso é uma noção de civilidade, como eu vou tratar as pessoas, né, com respeito, né? A noção de empatia, me colocar no lugar do outro, né? E empatia inclui dois processos: reconhecer as emoções do outro, e aí para isso eu tenho que reconhecer as minhas, reconhecer as emoções, e aí depois eu conseguir me colocar no outro, porque aí eu vou imaginar o que o outro sentiu, pensou, como que o outro se percebeu diante daquilo que eu fiz, né? E aí entra a assertividade. Quando eu começo a pensar em como o outro se sentiu, nessa questão né, de como o outro, como que ele considerou aquilo que eu fiz, eu vou começar a ser mais assertivo. Assertivo no meu modo de falar, porque eu vou me colocar no lugar de quem está ouvindo. Assertivo em outro ponto que também influencia, também é importante, está dentro de habilidades sociais. O autocontrole, expressividade emocional. Eu posso e devo colocar o que é importante para mim, eu devo colocar as minhas emoções e como eu me senti, mas considerando aquela pessoa que está ouvindo também. E o autocontrole. Mesmo que eu esteja com raiva, eu tenho o direito de me colocar, né, e de expressar essa raiva, mas de uma maneira assertiva e empática, que isso não seja agressivo com o outro. E como eu vou resolver os problemas? Então, eu estou com raiva, ou aconteceu algum outro conflito que gerou alguma outra emoção, e como que eu vou resolver essa questão?
né? E aí a gente tem que também estimular, e aí por isso se fala tanto da convivência social dessas pessoas com deficiência, porque elas só vão aprender isso convivendo. As crianças só aprendem isso convivendo. Na escola, nas igrejas, nas praças, nos parques, num curso que vai fazer se for um adulto, um curso de desenho, um curso de costura, ou a escola para adultos, né? Tem adultos que frequentam o EJA, mesmo com deficiência eles estão lá no EJA e tudo bem. É importante eles estarem em grupos, é importante, e aí a gente vai entrar no outro domínio, que é o domínio prático, né? É importante que eles tenham também um domínio nesse campo. E aí uma coisa está ligada à outra, porque o domínio prático se refere às atividades de vida diária. Ele sabe cuidar de si, da questão da higiene, ele cuida da casa, ele consegue cuidar do outro, ele sabe, a pessoa sabe fazer um café, sabe esquentar uma comida no micro-ondas ou numa panela, sabe pegar um ônibus para chegar a algum lugar que é importante, na casa de um parente, sabe como pedir ajuda para quem ligar se precisar de ajuda, sabe alguma noção de como se alimentar. E aí a gente começa a perceber que uma coisa interfere na outra, porque quanto mais habilidade social ele tem, mais ele vai conseguir também se relacionar bem nos outros contextos, e isso favorece, inclusive, bom prognóstico. O que é um bom prognóstico? Olha, eu posso acreditar que essa pessoa é capaz, por mais que ela não tenha um intelecto, de repente dentro da média esperada, mas de conseguir um trabalho, de conseguir conviver com outras pessoas enquanto adulto, de conseguir ir no mercado fazer uma compra, de conseguir as habilidades mínimas que tenham autonomia. Então, hoje eu vim trazer essa reflexão. Então, é importante desenvolver essas habilidades e essas atividades, né? E esses treinamentos com essas pessoas, para que elas também consigam ter a noção de que elas são capazes, para que elas sejam mais autônomas. Isso vai interferir, né, nessa questão também da autoestima. Enfim, só vai trazer benefícios. Então, eu acho que além de uma questão escolar, educacional e do aprender do processo de alfabetização, a gente não pode esquecer que tem muito a ser trabalhado com essas pessoas e muito a ser estimulado também, tá? E espero que vocês guardem isso e que faça sentido para vocês.